Boa noite, meus amigos. Como é possível ver aqui com facilidade, parece que eu tô com frio, né? Que eu tô com um gorro na cabeça e realmente tá frio aqui especificamente na minha casa, porque além de estar um tempo frio, tem uma árvore aqui na porta de casa que a prefeitura se recusa a fazer uma poda decente. E já me informou mais de uma vez que a copa da árvore não pode ser podada, né? De tal maneira que a copa cresce indefinidamente até virar um imenso chapéu que cobre a luz solar que bate aqui na parede desse cômodo que eu tô, que fica frio, né? Infelizmente, o que eu vou fazer? Então põe um gorrinho na cabeça. Ótimo. Vou falar de uma coisa aqui, essa questão do apagão, né? Tem uns comentários que eu quero fazer aqui, superficiais em pontos específicos, que tem a ver com essa questão do apagão cibernético. Por que eu me motivei a fazer isso? Porque acontece o seguinte, já estão aparecendo na internet afirmações conspiratórias, né? E também julgamentos de catastrofistas, né? Estamos nos aproximando do dia do juízo final, o mundo vai acabar em breve, ou, né, os comunistas, eles lançaram o ataque final e vão derrubar absolutamente todas as bolsas do mundo, tomar o poder e nos escravizar, né? Infelizmente, todas essas versões são pura e simples astrologia e nada mais. É uma pena, mas sinto muito. Eu quero dizer uma coisa aqui bem clara, é o seguinte, no campo da fé, né, no campo religioso especificamente, existem pessoas que associam esses fatos a questões religiosas. A fé, especificamente, eu acho que ela não deve ser, digamos assim, cancelada. Olha, você não pode ter uma fé. Eu acho que isso não deve acontecer. Porque isso é uma coisa de um foro tão íntimo da pessoa, que se você tiver um desastre atômico no mundo, que vai varrer a humanidade do mundo, num determinado momento, a fé vai resistir entre os sobreviventes. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É impossível alguém mudar isso. Agora, essa fé, ela explica tudo? Ela é a última explicação? Não, eu sinto muito, mas em muitos casos não cabe, tá? Lamento muito. A questão conspiratória, né? Foram os comunistas, né? Aquele grupo, né, satânico, perverso, né, que lançou um ataque. Bom, então eu quero supor com isso que existe um ataque de uma comunidade política super perversa e diabólica que está em curso, portanto vai gerar um resultado. Vamos aguardar esse resultado, né? Se é assim, é certo que é desse jeito, então é certo que o resultado vem. Vamos aguardar. Se não vier, lamento muito, mas não deu certo. É como o caso de um cara aí que recentemente, eu nem lembro quem é, tanto que o sujeito foi esquecido, ele marcou uma data, algumas semanas atrás, há bem pouco tempo, para o fim do mundo. O mundo iria acabar no dia que ele previu. O cara caiu num tal ridículo que ele simplesmente foi esquecido. Bom, deixa isso para lá, que esse não é o ponto. Existem umas questões a respeito disso aí que precisam ser levadas em consideração, que a grande maioria das pessoas desconhece. Por quê? Imagina o seguinte, você é sei lá, um advogado ocupado profundamente com os seus processos, se você trabalha 12, 14, 15 horas por dia, você não vai ter tempo para dar manutenção no teu computador, você vai chamar um cara para fazer isso. Não me chama porque eu não quero fazer, eu sei, mas eu não estou afim, tá? Tem muita gente que faz isso aí. O usuário de um computador não é um cara que necessariamente ele domina tudo aquilo que está na mão dele. Quem faz isso é o desenvolvedor de sistemas e o administrador de sistemas. Aí sim, que é uma pessoa que eu não sou, tá?
Para todos os efeitos, eu sou um leigo. O que acontece é o seguinte: eu estou um passo à frente desse suposto advogado que sabe apenas apertar o botão, botar a senha do Windows e escrever as iniciais dos processos dele, escrever e-mail e tudo mais. Eu estou um passo além disso. Eu me interessei em aprender muitas coisas. Isso não quer dizer que eu seja um profissional. Eu não sou desenvolvedor de sistemas. Eu não sou especialista em cibersegurança. Mas eu compreendo determinadas coisas que tem muita relação com essa questão desse apagão, tá? E eu quero falar delas aqui. E primeiro eu vou fazer duas coisas. Eu vou ler, aqui atrás está a tela do meu computador com algumas coisas abertas aqui que eu fui procurar na internet. Eu vou mostrar alguns dados estatísticos aqui e também um texto que eu li a respeito da empresa, a CrowdStrike, que foi o objeto de todos esses comentários, desse crash que aconteceu na comunicação global aí com hospitais, aéreas, televisões e tudo mais. Bom, primeiro vamos aqui por causa da estatística, que é uma coisa interessante aqui. Os mais usados sistemas operacionais desktop em 2023. Desktop, o que é? Um computador como o teu que está aí na tua mesa fixo ou um notebook. Windows, 69%. OS X, que é o da Apple, para os notebooks Apple, 19%. Mais abaixo aparece Chrome OS com 3%, Linux com 3%. Windows está dominando disparado. Tem mais coisa interessante aqui. Os sistemas operacionais de dispositivos móveis, como um telefone celular, um smartphone, em 2023. Android, 69%. iOS, que é do iPhone, 29%, 65%. E Windows aparece com 0,02%. Praticamente não está na lista. Sistemas operacionais, o Windows, especificamente as versões do Windows mais usadas em 2023. Windows 10, 70,8%. Windows 11, que é a versão mais recente, 23,2%. Windows 7, 4,12%. Quer dizer, essas bases, nós estamos falando aqui de 93%. 93% dos computadores que rodam o Windows estão rodando as versões 10 e 11, as mais atuais. O Windows 7, que já é bastante desatualizado, pouca gente usa. E assim por diante. Ou seja, essa base operacional Windows está bem atualizada. Vamos em frente. Sistemas operacionais Mac OS, que é utilizado nos computadores Mac. Em 2023, vamos nos lembrar que Mac não é líder no uso de sistemas operacionais. macOS Catalina, que era a versão mais recente em 2023, não sei se ainda é hoje, 92%. macOS High Serra, 1,93%, ou seja, no universo do Mac, dá para dizer que os inúmeros computadores Mac que tem no mundo, estão a maioria deles atualizados. Mais para frente aqui, iOS, o maior número de sistemas operacionais iOS, que é do iPhone, iPad, em 2023. Aqui tem uma coisa interessante que na série 16 do iOS, que vai de 16.0 a 16.6 em 2023, 2024, não sei como tá, nós temos aqui, eu vou somar, aqui são 12, 27, 38, 48, 49, 59, 64% estão, o iOS está dentro da série 16, bem atualizado realmente.
Muito bem, nós temos aqui então um cenário interessante em que 69% dos computadores desktop usam Windows, 20% sistemas da Apple, sendo que os computadores Windows estão muito bem atualizados para suas últimas versões e igualmente os macOS. Muito bem, vamos para mais um dado aqui. A empresa CrowdStrike, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. O problema foi causado quando uma atualização do sistema da empresa de segurança cibernética CrowdStrike fez com que os sistemas da Microsoft entrassem em tela azul e travassem completamente. Estamos falando aqui da empresa Microsoft com seus sistemas operacionais Microsoft, nos quais estava instalado um software da empresa CrowdStrike. E esse software da CrowdStrike ele foi atualizado e gerou uma exceção e o sistema caiu, né? Foi afetado e parou de funcionar. Numa outra matéria aqui da Globo, diz aqui o seguinte: de acordo com o CEO da CrowdStrike, George Kurz, o problema ocorreu por causa de um defeito na atualização de conteúdo da Falcon e não de um ataque cibernético. Esse Falcon é um sistema da CrowdStrike, pelo que eu entendi é isso. Essa falha ocorreu em uma atualização para servidores Windows, por isso a Microsoft foi afetada e muitas empresas que usam seus aplicativos como companhias aéreas e emissoras de TV foram atingidas. Servidores Mac e Linux não foram impactados. Aqui tem um dado bastante importante. Bom, eu vou agora falar do seguinte, eu vou tocar num ponto que é uma essência de sistemas operacionais e vou, antes disso, colocar no contexto, tá, do que eu vou falar, duas lembranças minhas de um passado bem distante, especificamente dos anos 80, só para colocar um exemplo assim meio que básico, eu não chamaria de básico, mas um exemplo daquilo que pode ser uma falha computacional que leva a verdadeiros estragos, né? Mas eu estou falando lá do passado, lá de trás, só para pegar isso como exemplo para colocar num contexto. Nos anos 80, um engenheiro eletrônico de uma indústria brasileira me contou uma coisa que ele leu, não sei aonde, num serviço de informação especializado, ocorrida nos anos 70. A Texas Instruments forneceu, certa vez, para caças americanos, partes de um sistema de navegação que certamente, segundo a descrição que o meu amigo me deu, ele não falou nisso, mas certamente isso estava em desenvolvimento e foi corrigido depois. Ocasionou o seguinte problema: um CI fornecido pela Texas, contendo um firmware, que é um programa embarcado, gravado no CI, que não está acessível para o usuário, mas para o fabricante, para o desenvolvedor. Ele gerou uma falha no uso normal. O que era essa falha? Isso aí foi identificado e corrigido. O avião vinha navegando em direção ao Equador. O Equador é latitude 0. Então ele está indo em direção ao Equador. O que está acontecendo? A latitude, numericamente falando, positiva, está diminuindo, está caminhando para o campo negativo, matematicamente falando. Ocorre que passa pelo Equador, continua o campo negativo, mas aí no sentido inverso, começa a subir a contagem. O que acontecia com o avião? Ele passava pelo Equador e o autopilot virava o avião de ponta cabeça. Alguma coisa ali deixou de ser considerada e gerou um sinal negativo que fez o avião virar de ponta cabeça nessas condições. Imediatamente o piloto reage, corrige e pronto. Volta para a base, resolve. Isso estava em desenvolvimento, não há a menor sombra de dúvida. Resolve o assunto. Por aí a gente imagina
a dificuldade que pode ser um minúsculo erro no funcionamento de uma coisa dessa, né? Um erro muito, muito pequeno, que teve consequências que poderiam até ser desastrosas, mas não foram. Bom, ainda nos anos 80 houve um caso que se tornou público, que hoje meio que está esquecido isso aí. A União Soviética e Estados Unidos, a União Soviética existia ainda na época, tinham seus sistemas de ataque e defesa baseados em armas nucleares, armas e ataques de ataque nuclear, com ogivas atômicas, né? E um rastreamento do espaço aéreo praticamente global, né? Com locais específicos de grande interesse no rastreamento, né? Na vigilância do espaço aéreo. Um belo dia, houve uma situação de emergência, de estresse extremo, que eu acredito que não tenha chegado ao ponto de chegar ao conhecimento do presidente da República na hora, mas levantou um sinal de alerta desses, tipo, vai começar um ataque agora, está começando um ataque. O que aconteceu foi o seguinte: se gerou nesses sistemas um estado de alerta que fez os domos dos lançadores de mísseis atômicos serem liberados para a abertura. Eles não abriram, foram liberados para serem abertos. E de tal maneira que faltava uma sequência de procedimentos à frente para abrir o domo e lançar um míssil. Isso virou um pânico na hora, imediatamente, e começa um estresse tremendo e um questionamento de tudo que estava acontecendo, até que uma pessoa disse: espera um pouco, porque nós passamos do nível de alerta tal para o tal. Nós pulamos uma etapa, digamos assim, saiu de verde diretamente por vermelho, sem passar pelo amarelo, uma coisa semelhante a essa. O que descobriram depois? Que um radar, ele interpretou erroneamente uma migração de patos no Alasca. Ele capturou a imagem que foi, o radar fez o seu trabalho normalmente, mas a imagem, ela foi processada depois e entendida como uma possível ameaça, e era uma migração de patos. Isso aí depois foi corrigido, se resolveu, pronto. E dizem, sei lá, chegou a esse ponto que levantaram o telefone vermelho. Eu não acredito nisso. Mas que ocorreu isso, foi publicado. Muito bem. O que acontece aí no campo militar? Absolutamente ninguém vai tomar qualquer atitude baseada num sistema computacional. Para chegar ao ponto de apertar o botão, como se fala normalmente nessas situações, precisa muito mais do que um software que diz: olha, nós estamos sendo atacados. Não, precisa muito, muito mais que isso. Então, supor que um hacker um dia vai abrir os domos das ogivas nucleares e disparar os seus foguetes para cair na nossa cabeça é uma pura e simples panaceia. Isso não tem a menor chance de acontecer. Não tem como. Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos agora para o nosso mundo aqui, vamos falar de Microsoft, né? Nos dois casos aí do avião e desse erro da leitura do radar, isso aí envolvia computadores e sistemas operacionais. Vamos falar da Microsoft. Microsoft cresceu, se expandiu pelo mundo. Basicamente, eu vou falar de uma maneira superficial em absolutamente tudo que eu vou falar daqui para frente. Inclusive essa questão do crescimento da Microsoft. Basicamente, em função de três coisas houve o crescimento da Microsoft. O lançamento dos microcomputadores IBM no mercado. Isso aí deu uma chance para a Microsoft firmar uma aproximação, digamos assim, de interesses entre ela e a IBM, de tal maneira que alguém comprasse um computador IBM e tivesse para esse computador um sistema operacional pronto para poder utilizar o computador. Depois essa arquitetura da IBM ela passou
a ser reproduzida por muitas outras empresas, e essas empresas colocaram no mercado computadores que poderiam usar exatamente o mesmo sistema operacional, que era o Microsoft DOS, o MS-DOS. Isso aí foi, digamos assim, o start do crescimento da Microsoft. Outra coisa, outro fator que contribuiu muito para o crescimento da Microsoft foi a pirataria, especificamente. A pirataria auxiliou muito a Microsoft a crescer, muito. Porque acontece o seguinte, um belo dia você não tinha ainda computadores para todo lado, eram máquinas de escrever, e de repente começam a aparecer microcomputadores para uma secretária escrever uma carta, não precisa mais da máquina elétrica. Ocorre que quando isso começou a ser adotado em empresas, já existia muita gente que conseguia mexer com um computador, justamente por causa da pirataria. A pirataria foi, nesse ponto, uma bênção para a Microsoft. Outra coisa que impulsionou a Microsoft, a partir do momento que ela conseguiu dominar o mercado dela, aparecer de maneira dominante, o governo americano passou a adotar a Microsoft. Ora, se o governo americano adota a Microsoft, eu não vejo por que outros governos no mundo não iriam adotar. Então nós estamos falando de uma questão de massificação, de disseminação incontrolada, digamos assim, do sistema operacional. Ou seja, você tem aí uma farmácia tua, você criou uma farmácia agora, tem lá 20 funcionários lá dentro, você precisa de um controle de estoque, isso, aquilo, certamente você vai ter um programa rodando no sistema Windows. Aí a tua farmácia virou uma rede de farmácias, então você vai estender isso aí, tendo um servidor para abrigar isso tudo e dar acesso via rede aos terminais da tua farmácia. Certamente será um servidor Microsoft, e os terminais também vão rodar algum programa que foi escrito para sistema operacional Microsoft. Isso é ótimo do ponto de vista de você ter gente disponível para desenvolver sistemas da manutenção e sistemas e usuários que consigam utilizar esses sistemas. Mas cria um outro problema, se torna alvo. Por quê? Porque hoje tudo está conectado, absolutamente tudo está conectado. Se você quiser pedir um X salada agora, você pode fazer isso através do seu telefone sentado na sala, né? Através de quê? De uma conexão de internet, né? Do seu próprio smartphone, ou se você quiser também do seu computador, não tem problema nenhum. É claro que o sistema mais operacional mais utilizado é o que será o maior alvo de eventuais malfeitos, como os caras que desenvolvem trojans para captura de dados de um celular ou de um computador. Tanto que aqui se falou especificamente que os sistemas servidores Mac e Linux não foram atingidos por isso. Por quê? Porque Microsoft domina, tá? Bom, agora eu vou chegar no ponto final do que eu estou falando, que tem muito a ver com essa questão, que não tem nada a ver com um aviso dos céus ou um ato conspiratório que nós estávamos já esperando acontecer para tomar conta do mundo inteiro e nos escravizar. Veja uma coisa, vou colocar de uma maneira superficial itens básicos que são parte de absolutamente todos os computadores e todos os sistemas operacionais do mundo. Um computador é o processador, tá? Que é chamado de CPU. CPU não é aquela caixa, é um chipset dentro do computador. Se você abrir o computador e olhar onde tem um ventiladorzinho ali em cima, embaixo está o processador, que está dentro de uma placa grande que é chamada motherboard, onde tudo aquilo que está em volta desse processador são periféricos. O próprio processador tem a sua memória, mas é uma memória muito, muito pequena para ele executar as funções dele de maneira adequada. A memória RAM, meu computador tem 4 GB, tem 8, tem 16 GB, isso aí também é um periférico do processador, tá? O HD, que é onde você guarda suas fotos, PDFs, etc, etc, é um periférico também. Como que isso tudo roda,
né? Não é só com eletricidade, você precisa de um sistema operacional, por exemplo, Windows. E aí a gente pode colocar coisa assim, o processador é o motor e o Windows é o combustível, tá? Podemos colocar dessa maneira. Então você liga o computador e de repente aparece na tela o Windows, daquele jeitão que você conhece, pedindo a tua senha, você coloca aquele negócio lá e aparece aquela montanha de ícones ali na tua frente, que é para você, o teu Windows customizado como você quer, ou como fizeram para você. Muito bem. Tudo aquilo que você está vendo ali, inclusive o texto que você vai escrever quando você abrir o Word, ou que você vai ler o texto que você já escreveu com o Word, isso tudo está na memória. Você desligou o computador, isso tudo desaparece. Você liga o computador, esse negócio todo tem que voltar para a memória. Vindo de onde? Do disco. Para você ler o disco, você precisa do quê? Aí vem uma coisa que é altamente comprometedora em sistemas operacionais. File System, sistema de arquivos. Aí tem um ponto importantíssimo. A Microsoft, quando ela lançou o Windows NT, cuja primeira versão comercial, se não me engano, foi NT 3.5, ela contratou ela contratou funcionários desenvolvedores de sistemas Unix, uma equipe nova para escrever um novo sistema operacional que passou a ser o Windows NT, que saiu com um novo file system, um novo sistema de arquivos, que é o NTFS, que é utilizado até hoje. Aonde está esse sistema de arquivos? Ele não está no disco estão os arquivos. O sistema de arquivos é uma parte do sistema operacional. Tá o quê? Quando você liga a máquina, começa a carga do sistema, essa carga é feita do HD, os dados do HD, para a memória. Tudo que você vê rodando no teu computador está na memória. E o sistema de arquivos precisa ter uma política de acesso com atributos de segurança, usuário, etc, etc. Essa hierarquia, essa forma de segurança do sistema operacional, essa política de acesso, ela é mimetizada na memória, tá? E aí o que acontece? O usuário, eu sou o usuário de um computador que está numa rede, eu vou lá, escrevo um arquivo e salvo, eu tenho o direito de salvar isso com as permissões do usuário, com o qual eu me loguei ali. Existe uma camada de trabalho no sistema operacional que corresponde especificamente ao usuário. Então, ele tem os seus direitos no sistema de fazer determinadas alterações e outras não. Na camada do sistema operacional, especificamente do gerenciamento sistêmico, o usuário comum não tem acesso. Pouco importa se isso, nós estamos falando de disco de memória, não tem acesso. Então, como é que você faz para burlar um negócio desse? Você envia uma coisa maliciosa para um usuário. Tá o quê? Quando aquilo for executado, você cria um furo na segurança do sistema, do file system, tá? E você coloca fragmentos de código dentro do sistema aonde o usuário não conseguiria colocar, tá? Nós estamos falando aqui de uma falha de segurança, e isso tudo no total desconhecimento do usuário. O que acontece quando você vai desligar o seu computador? Iniciar, desligar. Você salvou os seus arquivos? Se você não salvou, você perdeu. O sistema operacional vai fazer o quê? Ele vai salvar aquilo que compete a ele próprio salvar e encerrar o sistema. E quando você ligar, carrega tudo de novo. Muito bem. E se é um servidor, como foi colocado aqui nessa matéria da Globo? Um servidor, por exemplo, de uma companhia aérea não desliga.
Então, um programa de cibersegurança, por exemplo, que foi o caso que deu problema aqui da CrowdStrike, ele precisa ser atualizado com o servidor online e não pode precisar reiniciar o sistema. Porque senão você para todo o serviço que aquele servidor está provendo. Essa atualização tem que acontecer online, com o servidor ligado. E aí o que acontece? Esse programa da CrowdStrike, ele está previsto nele fazer atualização automática, porque o servidor que está utilizando isso, ele está recebendo pacotes de dados do servidor da CrowdStrike, que instrui o servidor do cliente da CrowdStrike: olha, tem um pacote de dados aqui, baixa. Ele baixa automaticamente, sem que o usuário, o administrador, saiba disso, que está acontecendo isso. Ele baixa. Checa a consistência disso. Executa o procedimento de instalação. Executa a rotina tal que vai executar o procedimento de instalação desse pacote de atualizações, que foram definidas para se darem de maneira automática. E foi aí que aconteceu o problema, porque esse sistema de cibersegurança ele precisa ter acesso às partes exclusivas de gerenciamento do sistema operacional. E como tanto o próprio sistema operacional quanto o sistema da CrowdStrike tem as suas funções de cheque cruzado de todas as ações que acontecem dentro do sistema operacional, algo gerou aí uma exceção depois de que todo o pacote foi instalado, que aí então precisa ser carregado na memória com o sistema operacional funcionando. Gerou alguma exceção que o sistema operacional não se recupera dessa exceção de maneira automática e simplesmente congelou esses servidores. Eles pararam de funcionar e os serviços que eles provêm parou de existir momentaneamente. O servidor está lá, o sistema operacional está instalado, mas não está funcionando. Foi isso que aconteceu. E o que ocorre é que precisa ser dessa maneira, porque senão a atualização disso, a gente está falando de cibersegurança, ela fica dependente da ação do ser humano. E eu acho que é uma coisa meio complicada você pensar no ser humano ir lá consultar: não, atualiza o antivírus, atualizou, reinicia o computador. Não, você não pode reiniciar o computador, o servidor tem que funcionar direto. O da tua farmácia você pode reiniciar, de um serviço de reserva de passagens vai ficar complicado fazer um negócio desse. Não vai ser muito simples. Na verdade, não é que não vai ser simples, vai ser um incômodo tremendo. Agora, o que acontece? Eu não falei da massificação do uso dos sistemas Microsoft? Quantas empresas no mundo estão usando o software de cibersegurança da CrowdStrike? Um monte de gente, mas um monte, inúmeros, por recomendação da própria Microsoft. Então a Microsoft ela não é culpada disso, mas ela tem responsabilidade no que diz respeito a recomendar aquela empresa e utilizar inclusive os serviços dela. E a CrowdStrike, ela é tão responsável pelo erro que colocou dentro desses servidores, que o próprio CEO apareceu pedindo desculpas, não é? Ou seja, o que a CrowdStrike faz e que fez mal feito? Evitar que apareça algum hacker querendo lançar mísseis intercontinentais, invadindo computadores e servidores da Microsoft, e evitar que caia do céu uma carruagem encomendada por um e-mail das contas da Microsoft para destruir a humanidade. É esse o objetivo da CrowdStrike, colocado de uma maneira metafórica. O file system, nisso aí, que é uma coisa que eu raramente vejo alguém
comentar isso em matérias da área de tecnologia, tem um papel fundamental, impressionante nisso, muito, muito importante. E não foi o File System que falhou, foi o programa da CrowdStrike, que precisa ter acesso às permissões do File System para fazer as alterações e colocar essas alterações ativas com o sistema operacional funcionando. E dado que a Microsoft tem 69% da base de sistemas operacionais do planeta, tá fácil inferir que quem tinha o sistema da CrowdStrike configurado para atualização automática, baixou e instalou essa atualização e simplesmente destroçou seu sistema operacional. Para finalizar, eu quero lembrar uma coisa bastante importante que também é muito pouco comentada nessas questões quando elas surgem. Eu não me lembro, não tenho certeza, porque eu não sou especialista, estou muito mais para leigo do que especialista. Se não me engano, foi a partir do Windows 7 que apareceu nos sistemas da Microsoft a capacidade do sistema se autorregenerar. O que significa isso? Você está com o teu computador aberto, com um monte de janelas abertas, fazendo um monte de coisa, de repente cai energia elétrica. Aí você liga o computador de novo, o sistema volta íntegro, só que você perdeu aquilo que você fez que não foi salvo. Você começa tudo de novo, cai outra vez a energia elétrica, você religa de novo e o sistema operacional continua funcionando. Isso aí hoje na Microsoft é uma coisa muito segura. Realmente existe uma grande robustez do sistema NTFS, muito grande, eles melhoraram uma barbaridade, de tal maneira que o desenvolvedor não tem que se ocupar disso. Só que isso tornou as coisas extremamente complexas também, muito mais difíceis, muito mais sofisticadas. E isso tem muito a ver com o File System. E foi exatamente onde o programa da CrowdStrike atingiu. E posto isso, eu digo o seguinte, que todas essas teorias que estão aparecendo, que vão aparecer logo mais aí, são todas infundadas. E digo mais uma coisa, é o primeiro apagão, né? Sim, é o primeiro, pode ter certeza, não será o último. E nem será a última vez que alguém vai sugerir que aconteceu alguma coisa misteriosa, inexplicável, que significa uma conspiração em escala global. Mas, digo, com uma chance de acerto de 99%, é tudo um monte de besteiras.